É o Senhor que me sustenta e me protege. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus tem o poder, tem a força de iluminar as escuridões da verdade, muitas vezes que habita ou se esconde no mais profundo da nossa consciência, do nosso ser, da nossa memória, da nossa história. Ontem nós começamos a ler o livro dos Macabeus, no qual uma raiz iníqua se manifestou e muitos do povo começaram a beber dessa fonte de um paganismo. Vamos esquecer Deus, vamos beber agora da fonte do mundo, é lá que está a coisa boa, diziam eles. E muitos beberam desta fonte, se alimentaram também nesta situação e deixaram Deus de lado. Inclusive eles pegaram a Sagrada Escritura, pegaram tudo que era sagrado, foram destruindo. Não queremos mais ouvir falar de Deus, não queremos mais os livros sagrados, não queremos mais as leis, não queremos os mandamentos. E assim eles procederam. Mas alguns permaneceram fiéis, alguns permaneceram na fidelidade a Deus. E hoje nós temos a história de Eleazar, que essa nova cultura de morte a Deus no coração dos homens faz com que ele seja levado diante desses poderosos e abrem a boca dele, de Eleazar, para que ele coma
para que ele se alimente deste alimento profano, deste alimento de morte. Mas Eleazar não, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que me alimentar desta fonte malvada, desta fonte de morte. E assim aconteceu, queridos. Eleazar foi fiel a Deus até o fim da sua vida. Tentaram subornar ele de todas as formas e maneiras, mas ele permaneceu firme no Senhor. E ainda deixou um exemplo para os mais novos, para que os novos também vejam o seu exemplo de fidelidade a Deus, o seu Senhor. Queridos irmãos, que cultura é essa, meus queridos, de morte? Que cultura é essa que separa os homens? Que cultura é essa no qual muitos se alimentam? E que Jesus vem dar o exemplo hoje para nós. É a cultura, meus irmãos, da falta do amor. Todas as vezes que nós não bebemos do amor, nós não nos alimentamos do amor, nós bebemos de outra fonte. Hoje o Evangelho fala, meus queridos, de Zaqueu. Isso me lembra aquela canção que logo quando surgiu e quando cantam, né, ela, eu vejo tantas pessoas se emocionar, tudo no emocional. Se eles compreendessem, se nós compreendêssemos o verdadeiro sentido dessa passagem de Jesus, a história de Zaqueu, era um homem, era um judeu, e ele trabalhava para César, para os romanos. Ele era odiado pelo seu povo, odiado, meus queridos. Mas ele era uma pessoa, um filho de Deus também, como Jesus diz, é um filho de Abraão. E ele procurava saber quem é o amor, quem era esse Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. Não é a multidão de homens e mulheres, da multidão que estava à sua frente, a multidão dos empecilhos, a multidão da sua própria situação. Mas mesmo assim, ele foi procurar a fonte do amor. Isto é, a Sagrada Escritura nos fala que ele subiu numa figueira. Não é a figueira, meus queridos, aqui é um símbolo. Aqueles livros sagrados que foi rasgado lá nos livros dos Macabeus, ele foi atrás desses livros sagrados, a Sagrada Escritura. A figueira representa a Sagrada Escritura. Ele subiu nesta figueira, procurou Jesus, estudou e encontrou Jesus. Aliás, o próprio Jesus se manifesta para ele e diz para ele: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou na tua casa. Ele já tinha aberto as portas para Jesus. O amor que entra, meus queridos, é o amor que não olha, é essa cultura que devemos banir do nosso coração. A cultura de olharmos o nosso irmão
com os olhos de que somos melhores do que Ele. Jesus não olha a condição, mas Ele sabe, Ele vê. Ele não olha Zaqueu como um pecador, Ele olha como uma criatura, um filho, um irmão, um amigo. O amor não condena. É essa cultura muitas vezes que nós temos no nosso coração, que nós temos até medo dos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Temos medos até das pessoas que andam ao nosso lado. A gente olha, queridos, com medo do nosso próprio irmão. O amor desapareceu, o amor sumiu. É o primeiro mandamento, queridos: amar a Deus e amar ao próximo. É essa a essência, queridos, que o mundo vive hoje. Nós estamos na época do Natal, de fazer a caridade, de viver a caridade. Não é entregar somente um feijão, um arroz, mas é amar essas pessoas que estão em situação difícil, que o próprio mundo ou que nós mesmos contribuímos para que ela esteja nessa situação. A cultura do amor que Jesus traz para nós, a vida nova, queridos, de amar a Deus e amar ao próximo, sem olhar, sem julgar as pessoas. E nós fazemos isso. Zaqueu, que era pequeno, se torna um gigante, meus queridos, hoje para nós, como exemplo, assim como Eleazar se tornou um gigante na fé, na fidelidade. Tenhamos coragem, queridos irmãos, sejamos mártires para morrer para essa cultura de não amor, de não misericórdia. Sejamos mártires para viver uma vida nova nos caminhos de Jesus. Abrir as nossas portas. Não tenhamos medo, meus queridos, nem que tenhamos que morrer, mas o amor é vida, o amor é ressurreição. Procuremos viver aquilo que somos pelo batismo, a imagem e semelhança de Jesus. Procuremos nos alimentar mais, meus queridos, do verdadeiro amor que é Jesus, nos tornando semelhante a Ele, a sua imagem. Pois o mundo de hoje, meus queridos, faz ao contrário. Tem um ditado meio assim, meio secular, diria assim. O mundo nos ensina hoje: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Mas com Jesus é o contrário. Farinha pouca, para ti tudo que eu tenho. Como Jesus nos ensina e é o exemplo. O mundo de hoje, a cultura, até na educação, queridos, na educação, o homem bebe mais do conhecimento do mundo e se torna, meus queridos, um coração fechado. Olha os nossos profissionais que recebem de Deus gratuitamente e não consegue distribuir para os seus irmãos um final de semana, gratuitamente. É essa cultura de morte, queridos, quando nós rasgamos, quando nós escondemos, quando nós não queremos viver o amor, viver Deus, viver a partilha, viver a unidade, viver a comunhão.
Quando nós esquecemos de Deus, nós estamos bebendo desta fonte. Mas Jesus vem, Ele vem para nos salvar. Ele veio procurar, Ele vem para encontrar o que estava perdido. As almas dos filhos de Deus. E hoje, queridos, devemos agradecer a Deus, porque a verdadeira fonte do amor está aqui, na palavra e na Eucaristia. Como é bom, queridos, se alimentar deste alimento do céu. Felizes aqueles que se alimentaram e vão se alimentar sempre e hoje e amanhã de Jesus, o amor.